Depois que a lei da atração foi organizada e transformada em doutrina, e depois que o nome do seu verdadeiro descobridor, Phineas Quimby, começou a ser esquecido, alguém percebeu que algo estava profundamente errado. Essa pessoa não queria fundar uma nova igreja, não tinha intenção de se tornar uma líder espiritual venerada e, acima de tudo, não queria substituir um dogma religioso por outro dogma, mesmo que ele parecesse mais moderno. O nome dela era Emma Curtis Hopkins e, de forma silenciosa e discreta, ela se tornaria a mulher mais influente da história do novo pensamento. Não porque ela buscava os holofotes, mas porque ela se dedicou a ensinar todos os grandes nomes que viriam depois dela. A história começa em 1884. Emma, uma mulher culta e inteligente, ex-aluna de Mary Baker Eddy, a fundadora da ciência cristã, começou a sentir um profundo incômodo. Ela via a organização de Eddy se transformar em algo rígido e institucional, com regras e uma hierarquia que a lembravam exatamente daquilo que ela queria deixar para trás. Para Emma, a verdade espiritual não podia ser propriedade de uma única pessoa ou de uma única igreja. Era um direito universal, acessível a todos, sem intermediários. Ela acreditava que a essência do poder mental, a capacidade de curar e transformar a própria vida, estava sendo aprisionada novamente. Essa convicção a levou a tomar uma decisão corajosa e arriscada. Em 1885, Emma Curtis Hopkins rompeu publicamente com Mary Baker Eddy. Mas, ao contrário de sua antiga mentora, que lutou para apagar o nome de Quimby da história, Emma fez algo radicalmente diferente. Ela decidiu que o conhecimento não deveria ter um dono. Ela não se declarou a nova líder ou a única portadora da verdade. Em vez disso, ela se posicionou como uma professora de professores. Seu objetivo não era criar seguidores, mas sim formar líderes independentes, pensadores livres que pudessem pegar os princípios fundamentais do novo pensamento e desenvolvê-los em suas próprias direções. Ela abriu seu próprio seminário em Chicago, que rapidamente se tornou o epicentro intelectual do movimento. Imagine a cena. Em uma época em que as mulheres mal tinham voz na sociedade, Emma Curtis Hopkins estava no comando de uma instituição que formava as mentes mais brilhantes do seu tempo. E o mais impressionante é que a maioria de seus alunos eram mulheres. Ela as capacitou, deu-lhes uma base filosófica sólida e as incentivou a encontrar sua própria voz. Foi nas salas de aula de Emma que nasceram as ideias que dariam origem a quase todos os ramos do novo pensamento que conhecemos hoje. Figuras como Charles e Myrtle Fillmore, fundadores do movimento Unity, ou Melinda Kramer, fundadora da Divine Science, e até mesmo a escritora Ella Wheeler Wilcox. Todos passaram por seus ensinamentos. Enquanto Mary Baker Eddy construía uma igreja centralizada em torno de sua figura, Emma construía uma rede descentralizada de conhecimento. Ela não queria ser a rainha. Ela queria ensinar outras pessoas a construir seus próprios reinos. Ela resgatou a universalidade da lei da atração, tirando-a das mãos de uma única instituição e devolvendo-a ao mundo. Ela ensinava que Deus, ou a inteligência infinita, não era uma entidade externa a ser adorada, mas uma presença imanente dentro de cada indivíduo, e que qualquer pessoa, através do estudo e da prática, poderia acessar esse poder diretamente. Ela é o elo perdido, a ponte silenciosa entre a descoberta original de Quimby e a explosão global do novo pensamento no século XX. Hoje, quando você ouve falar sobre
o poder do pensamento positivo, sobre a capacidade de cocriar sua realidade ou sobre a conexão direta com o universo, saiba que a liberdade para explorar essas ideias, sem pertencer a uma doutrina específica, deve muito a essa mulher discreta e revolucionária. Emma Curtis Hopkins não buscou a fama, mas seu legado é imenso. Ela não escreveu seu nome em letras garrafais na história, mas o sussurrou no ouvido de todos os que vieram a se tornar gigantes. Vamos explorar o impacto direto de seus alunos e como eles espalharam essas ideias pelo mundo, transformando para sempre a espiritualidade moderna. Emma Curtis Hopkins não era uma aluna comum. Quando entrou para Christian Science, ela não buscava apenas a cura, mas a compreensão, e encontrou em Mary Baker Eddy uma mestra poderosa, dona de um conhecimento que transformava vidas. Emma era brilhante, aprendia rápido, ensinava com paixão e sua capacidade de atrair seguidores era notável. Em pouco tempo, ela se tornou o braço direito de Eddy, uma figura de total confiança. Mary Baker Eddy, percebendo o talento de Emma, deu a ela grandes responsabilidades. Emma editava o influente Christian Science Journal, formava novos praticantes e ensinava os princípios da cura mental para um público cada vez maior. Ela estava no centro do movimento, ajudando a espalhar a mensagem que havia mudado sua própria vida. Para todos os efeitos, Emma era a sucessora natural, a herdeira intelectual de Eddy. Porém, por trás da fachada de lealdade, uma inquietação crescia em Emma. Ela começou a perceber que a Christian Science, que deveria ser um caminho de libertação espiritual, estava se transformando em algo diferente. A estrutura estava se tornando rígida, quase dogmática. Mary Baker Eddy, antes uma guia, agora parecia uma controladora. Ela centralizava o poder, ditava a única interpretação correta dos ensinamentos e afastava qualquer um que ousasse questionar sua autoridade. Emma via a organização se fechar. As ideias de Phineas Quimby, que eram a semente de todo aquele movimento, falavam sobre uma verdade universal, acessível a todos. Mas agora, essa verdade parecia pertencer a uma única pessoa, a uma única igreja. A exploração livre do pensamento, que tanto atraiu Emma, estava sendo substituída pela obediência cega. O foco na cura individual estava dando lugar à construção de uma instituição poderosa. Essa percepção colocou Emma em uma rota de colisão direta com sua mentora. Para Mary Baker Eddy, a unidade do movimento era fundamental, e qualquer desvio era visto como uma ameaça. A independência intelectual de Emma, sua vontade de explorar as ideias para além dos limites impostos, era perigosa. Ela não era mais uma aluna dedicada. Aos olhos de Eddy, ela era uma dissidente em potencial. O conflito era inevitável. A tensão entre a mestra que exigia controle absoluto e a discípula que buscava liberdade intelectual chegou a um ponto sem retorno. Em 1885, a ruptura aconteceu de forma pública e brutal. Emma Curtis Hopkins foi expulsa da organização. A acusação oficial foi de insubordinação e deslealdade, mas a verdadeira razão era muito mais profunda. Emma ousou pensar por si mesma. Mary Baker Eddy acreditava que estava protegendo sua criação, garantindo que sua mensagem não fosse distorcida. Emma Curtis Hopkins, por outro lado, acreditava que a verdade não podia ser aprisionada. A expulsão, que deveria ser o fim de sua jornada, foi na verdade o começo. Livre das amarras da Christian Science, Emma estava prestes a pegar aquelas mesmas ideias e levá-las a um novo patamar, criando um movimento que ficaria conhecido como Novo Pensamento e se tornando
a professora das professoras. Sua história nos lembra que, às vezes, é preciso romper com o mestre para encontrar o próprio caminho. Som de uma respiração calma e profunda, seguida por uma música de piano suave e reflexiva depois de ser expulsa do movimento que ajudou a construir o que Emma Curtis Hopkins fez. Ela poderia ter lutado para retomar o controle, poderia ter entrado em conflitos, poderia ter tentado reescrever a história, mas ela não fez nada disso. A resposta de Emma não foi uma batalha pelo poder, foi um ato de criação pura. Ela se mudou para Chicago e lá, longe das estruturas rígidas e da política interna que a rejeitaram, ela começou algo completamente novo. Uma revolução silenciosa. Ela começou a ensinar, mas não da maneira como tinha sido ensinada. O ensino de Emma era radicalmente diferente. Não havia dogmas impostos. Não havia uma autoridade central incontestável. Nenhuma hierarquia onde alguns poucos detinham a verdade. E, o mais importante, não havia controle sobre os alunos. A mensagem de Emma era direta e poderosa. Ela ensinava que a mente não é apenas pessoal, mas um princípio universal, uma força criadora que todos nós compartilhamos. Ela ensinava que nossas crenças não são pensamentos aleatórios. Elas são as ferramentas que moldam ativamente nossa experiência de vida. E talvez a sua lição mais libertadora, a verdade não precisa de intermediários. Você não precisa de um guru, de um sacerdote ou de uma instituição para lhe dizer o que é divino. Você pode descobrir por si mesmo. E as pessoas vieram. Suas salas de aula em Chicago começaram a se encher. E quem preenchia esses espaços? Majoritariamente mulheres. Pense no contexto. Final do século XIX. Uma época em que, na maioria das esferas da vida, especialmente na espiritualidade e no mundo intelectual, a voz da mulher era silenciada ou ignorada. E aqui estava Emma, não apenas falando com elas, mas capacitando-as. Ela não estava formando seguidoras, ela estava formando professoras, líderes, pioneiras. O impacto disso foi imenso, reverberando por todo o século seguinte. Entre os alunos que se sentaram em suas classes, estavam nomes que se tornariam gigantes do pensamento espiritual, pessoas que, por sua vez, criariam seus próprios movimentos. Escreveriam livros que venderiam milhões de cópias e se tornariam clássicos. Fundariam instituições que perduram até hoje, como a Unity e a Ciência Divina. Todos eles beberam da fonte de Emma Curtis Hopkins. Mas aqui está o detalhe que define seu caráter. Emma nunca colocou seu próprio nome no centro de tudo. Ela não construiu um império em torno de sua personalidade. Ela não exigiu lealdade eterna. Ela ensinava a verdade como entendia, entregava as ferramentas, então deixava seus alunos irem. Ela os libertava para que pudessem encontrar suas próprias vozes, para construir seus próprios legados. Ela foi chamada de a professora das professoras, e talvez essa seja a sua maior lição. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em capacitá-los a ponto de eles não precisarem mais de você. É ensinar e deixar ir. É plantar sementes sabendo que você pode não estar lá para ver todas as árvores crescerem, mas confiando que a floresta será magnífica. Esse é o verdadeiro legado de Emma Curtis Hopkins. Não um monumento com seu nome, mas um movimento de mentes livres que continua a florescer até hoje. Olá!
Aqui é o canal A Verdadeira Lei da Atração. Neste episódio vamos fechar um capítulo crucial na história do movimento do novo pensamento. Um capítulo que muitas vezes é deixado de lado, quase esquecido. Hoje vamos falar sobre o legado silencioso e profundo de Emma Curtis Hopkins. Emma Curtis Hopkins nunca buscou a fama. Diferente de muitos que vieram depois dela, ela não acumulou uma grande fortuna. Ela não fundou uma igreja gigantesca com seu nome estampado na fachada, nem se tornou uma celebridade disputada por jornais e revistas. E talvez seja exatamente por essa descrição, por essa falta de ostentação, que sua história foi quase apagada das páginas do tempo. Para o grande público, seu nome pode não significar muito, mas para os historiadores sérios do novo pensamento, a verdade é clara e inegável. Sem Emma Curtis Hopkins, a conexão entre as ideias pioneiras de Phineas Quimby e a popularização massiva da lei da atração como a conhecemos hoje simplesmente não existiria. Imagine um rio caudaloso de conhecimento. Quimby foi a nascente, a fonte original, mas foi Emma quem construiu a ponte, o aqueduto que permitiu que essa água chegasse a terras distantes e férteis. Ela foi a grande transmissora, a organizadora silenciosa que pegou conceitos complexos e os estruturou de uma forma que pudessem ser ensinados e replicados. Ela foi, acima de tudo, a professora das professoras. Pence não é o primeiro inventor que sempre muda o mundo, mas aquele que torna a invenção acessível. Emma pegou a filosofia crua e a transformou em um método, um sistema de ensino. Ela criou seminários, fundou faculdades de ciências mentais e formou uma geração de líderes, pensadores e escritores que, por sua vez, espalhariam essas ideias pelos 4 cantos do mundo. Cada um deles, a seu modo, carregava uma centelha do fogo que Emma acendeu. Seu impacto não foi medido em manchetes de jornais, mas no número de vidas que ela transformou indiretamente, através de seus alunos. Ela era o epicentro de um terremoto intelectual cujas ondas de choque se propagaram por décadas. Enquanto outros buscavam palcos e multidões, Emma trabalhava nos bastidores, cultivando mentes. Ela era a raiz profunda e forte de uma árvore que daria muitos frutos. Sua contribuição não foi um brilho rápido e ofuscante, mas uma luz constante e duradoura que iluminou o caminho para todos que vieram depois. E é por isso que resgatar sua história é tão importante. É fazer justiça a uma das figuras mais influentes e menos reconhecidas na jornada do pensamento humano. Ela nos ensina que o verdadeiro poder, muitas vezes, não está no barulho, mas no trabalho silencioso e consistente. E falando nos frutos dessa árvore, no nosso próximo episódio, você vai conhecer uma de suas alunas indiretas mais fascinantes. Uma mulher que absorveu esses ensinamentos profundos e os traduziu de uma maneira que ninguém antes tinha feito. Ela transformou a filosofia complexa em frases simples, diretas, quase como mantras, que se tornaram extremamente populares e eficazes. Prepare-se para conhecer a história de Florence Scovel Shinn. Florence não era uma filósofa tradicional. Ela era uma pintora, uma artista que vivia e respirava a criatividade. E foi nesse ambiente, entre atores, artistas e a elite de Hollywood, que ela começou a ensinar os segredos da manifestação. Ela pegou a essência do novo pensamento e a vestiu com a linguagem vibrante e glamourosa da cultura pop que estava nascendo.
com Florence. A lei da atração começa a sair dos círculos filosóficos e a entrar nas conversas do dia a dia, nos estúdios de cinema, nos palcos da Broadway. A história dela é o ponto onde a lei da atração realmente começa a se transformar em um fenômeno cultural de massa. É uma virada de chave fascinante que conecta o século XIX ao século XX, que prepara o terreno para tudo o que viria depois. Se você não quer perder o episódio 4 e quer descobrir como uma pintora se tornou uma das maiores professoras de manifestação de todos os tempos, faça duas coisas agora. Deixe o seu like neste vídeo para nos ajudar a continuar e comente aqui embaixo a palavra quero. O seu comentário é o nosso sinal para produzir a próxima parte dessa jornada incrível. A história de Florence Scovel Shinn é onde a lei da atração vira cultura pop e você não vai querer ficar de fora. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.